A cura para o tédio é a curiosidade e não existe cura para a curiosidade. Está a começar mais uma edição do teu programa 75 Curiosidades. Eu sou a Ruth Fungate e juntos vamos fazer aquela habitual viagem pelo mundo e ficar a saber sobre várias curiosidades. Mas antes, subscreva-se ao nosso canal e siga as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Você já está pronto? Caneta e papel prontos? Então, bora lá! Para começar as nossas curiosidades de hoje, vamos falar de algo que todo mundo gosta. Alguns dizem até que é um mal necessário. Estamos a falar de dinheiro, money, bonfunfa, ou como preferires. Você sabe qual é a origem da moeda? Nem sempre o dinheiro existiu. Na verdade, no início dos tempos, não havia dinheiro em nenhum lugar do mundo. As pessoas trocavam as coisas que precisavam. Se alguém tinha bastante carne e outra pessoa havia colhido muitas frutas, trocavam a carne pelas frutas. Assim, as duas ficavam satisfeitas. Pesquisas arqueológicas indicam que as moedas surgiram há quase 4.000 anos, 2.500 a.C., o que torna o dinheiro tão antigo quanto as pirâmides do Egito. As primeiras moedas surgiram no século 7 a.C., no reino da Lídia, onde hoje fica a Turquia. Os lídios inventaram a moeda moderna, com pesos, tamanhos e valores diferentes. Cada pedaço de metal tinha um valor que correspondia a um determinado produto. Assim, o homem começou a dividir e pesar o metal quando pretendia realizar um negócio. Uau! Imagine nos dias de hoje, eu com a minha carne e você aí com a sua fruta. Será que a troca batia bem? Comente aí o que você acha da nossa vida atual sem dinheiro. E falando em dias atuais, você sabe o que é ano bissexto? Ou qual é a sua origem? O ano bissexto é aquele que possui 366 dias ao invés dos 365 dias dos anos considerados normais. Ele foi criado em 238 a.C. em Alexandria, no Egito, mas só foi efetivamente adotado em 45 a.C. em Roma, pelo então imperador Júlio César. A pedido do Júlio César, o astrônomo alexandrino Sosígenes desenvolveu um calendário para levar em consideração de forma mais precisa o tempo e translação da Terra. Nosso planeta não leva somente 365 dias para concluir uma volta ao redor do Sol, mas 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 56 segundos. A solução encontrada por Sosígenes foi aumentar um dia a cada 4 anos para compensar as horas perdidas. Esse calendário ficou conhecido como Juliano, em homenagem ao imperador que pediu sua elaboração. Devido ao calendário juliano exigir um dia adicional a cada 4 anos, os romanos decidiram que esse dia seria em fevereiro, que na época era o último mês do ano. Importa referir que foram registrados eros nesse sistema, por isso ele foi substituído pelo então calendário gregoriano e é o que usamos nos dias de hoje. Uau, que nostalgia! E agora vamos falar sobre algo que eu gosto muito de fazer: falar, conversar. Acredito que você também gosta. Você sabe quantos idiomas existem no mundo? Comunicar, falar, discutir são práticas que acontecem por todos os cantos do nosso planeta, dos mais conhecidos aos mais recônditos. Um idioma é sinônimo de hábitos cotidianos, de séculos e até de arte. Existem cerca de 7.099 línguas faladas no mundo. Esse número está aumentando constantemente porque os idiomas de novos países surgem todos os dias. Essas linguagens são dinâmicas e vivas. Com a modernização, 1/3 dessas línguas enfrenta o risco de extinção. Muitos fatores, como a disseminação de civilizações antigas, o terreno e a história cultural, determinam um número de idiomas falados em uma determinada região. Um grande número de pessoas usa os principais idiomas como idiomas europeus ou asiáticos. Os idiomas do Pacífico, que fazem 18,5% dos idiomas no mundo, têm poucos falantes do que a região registrada. Os idiomas do Pacífico, que fazem 18,5% dos idiomas no mundo, têm poucos falantes do que a região registra. Portanto, não existe um número de idiomas específico, porque a cada dia vai surgindo um idioma novo. Isso é interessante, né? Mulheres, já imaginaram a vida sem um sutiã?
Bom, há quem não goste, mas há quem não sai de casa sem. Você sabe qual é a origem do sutiã? Apesar de ser um item muito usado no dia a dia de muitas pessoas, a trajetória do sutiã ainda é pouco falada. Na verdade, a história dessa peça acompanha principalmente as conquistas das mulheres ao longo do tempo. Por essa razão, a peça está muito associada à liberdade feminina, inclusive a de querer usá-lo ou não. O surgimento do sutiã não é tão preciso. Ao que tudo indica, a sua versão mais antiga, o corpete, começou a ser usado na Grécia Antiga, mais especificamente na ilha Creta, há aproximadamente 4.500 anos. De início, eles eram usados para evitar que a queda natural dos seios trouxesse mudança na aparência das mulheres. Além disso, em Esparta, o corpete tinha outra função, a de sustentar os seios das mulheres guerreiras e evitar lesões enquanto elas treinavam, ou até mesmo durante as suas lutas e confrontos. No entanto, com a exceção do Império Romano, a figura masculina era mais idolatrada. Por conta disso, as mulheres com seios menores eram mais valorizadas. Desse modo, surgiu o hábito de comprimir essa região com uma faixa, a fim de minimizar os traços do corpo feminino. É praticamente impossível dizer quando ele surgiu e quem foi o seu verdadeiro autor. Realmente o sutiã vem de longe. Nem se sabe quem é o seu verdadeiro autor, mas faz toda a diferença na vida das mulheres nos dias de hoje, das que gostam de vesti-lo, naturalmente. Você sabe quando foi feita a primeira fotografia do mundo? A primeira fotografia da história foi feita em 1826, capturando a vista de uma janela na região de Lugras, na França. Foram necessárias 8 horas de exposição para registrar a imagem em uma placa de estanho de cerca de 20 vezes 16 centímetros. Já em 1839 surgiu o daguerreote, primeira câmera que chegou ao grande público e reduziu o tempo de exposição para 15 minutos. Ainda assim, consegue imaginar 15 minutos para capturar uma simples fotografia? Ah, mas eles também exageravam, pá. E falando sobre tecnologia, quem não gosta de uma boa internet? Eu particularmente gosto e não vivo sem. E você sabia que a primeira página web ainda continua no ar e ainda está intacta? Em 6 de agosto de 1991, o cientista da computação britânico Tim Berners-Lee colocou no ar a primeira página da rede mundial de computadores. Tratava-se de um sumário apresentando a própria World Wide Web, projeto no qual ele já vinha trabalhando havia anos. A página continua em seu endereço original no site da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, sem mudanças, nada de cores ou imagens, apenas textos e alguns links. Até a invenção revolucionária de Berners-Lee, a internet consistia basicamente em um grupo de documentos estáticos usados por organizações de defesa do Estado e instituições acadêmicas. A World Wide Web veio como uma camada que fica por cima da internet, em que documentos e páginas podem ser acessados por URLs e conectados via hiperlinks. Assim, a busca e o compartilhamento de informações se tornou acessível a pessoas comuns. É graças a essa revolução que hoje podemos desfrutar da internet. Que bom, né? E falando sobre internet, você sabe qual foi o primeiro vídeo do YouTube? O YouTube completou 16 anos de um marco na sua história no dia 23 de abril do ano corrente. A plataforma de vídeos via stream foi fundada em 2005 pelos ex-funcionários do PayPal, Jawed Karim, Steven Chen e Jad Hurley. O primeiro vídeo publicado no site em 23 de abril de 2005 mostra Karim em um zoológico de San Diego, em frente a um cercado cheio de elefantes. O vídeo de Karim tem apenas 18 segundos e nitidamente só foi postado para que os donos do site pudessem testar sua criação, já que ele não fala nada demais. Por incrível que pareça, ele fala sobre as trombas dos elefantes serem bem compridas, uma observação nada original.
Realmente uma observação nada original, mas foi através deste vídeo que vieram e virão mais vídeos nessa plataforma sem igual. Vocês sabem contar? Eu sei que vocês sabem, mas acredito que vocês não sabem o que são números palíndromos ou números capicua. Vocês sabem? Números capicua ou palíndromos são aqueles que podem ser lidos da mesma maneira, independentemente do sentido que está sendo lido, mantendo seu valor inalterado. Alguns exemplos desses números são 555, 323, 22.522, 101 e 999. Na verdade, são vários exemplos. Nós podemos ficar o dia todo aqui a exemplificar o que são números capicuas, mas eu acredito que vocês já sabem o que são, né? Pipoca rima com filme. E quem não gosta de um bom filme de ação? Você sabe qual foi o primeiro filme do mundo? A história considera que foram as fitas exibidas pelos irmãos Auguste e Louis Lumière na primeira sessão pública do cinematógrafo, em 1895, em Paris. Durante cerca de 20 minutos, o público se maravilhou com o aparelho, assistindo imagens de empregados, deixando a fábrica Lumière de chegada de um trem à estação de La Ciotat. Mas, se estamos a falar de longas metragens, a honra pertence à Austrália. The Story of the Killer Gang, de 1906. Conta em 70 minutos a história de Ned Kelly, fora da lei, que desafiou a preconceituosa Austrália colonial, transformando-se em herói nacional. O personagem foi tema de outra produção em 2003 com Heath Ledger. E nos dias de hoje, opções de filmes são várias. É só fazer a sua escolha. E já agora, você sabe qual é o maior país do mundo? A Rússia é o país de maior área territorial do mundo. Ele ocupa quase metade da Europa e cerca de 1/3 da Ásia. São mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. O idioma oficial é o russo, a moeda é o rublo e a capital é o Moscou. Apesar de ser um país muito extenso, não é o país mais populoso do mundo. O país de maior população é a China, com mais de 1 milhão de habitantes. E com esta curiosidade sobre a Rússia, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de subscrever-se ao nosso canal e seguir as nossas páginas no Facebook e no Instagram. E coloque nos comentários sobre que curiosidade você gostaria de saber. Eu sou a Ruth Fungate e até uma próxima. Tchauzinho!